segunda sessão com um filósofo, um matemático e um outro economista. Fazer as honras da casa, que dá um pouco essa dimensão, essa universalidade do diálogo que o IAT tenta trabalhar. Então, eu vou convocar o Zé Raimundo para falar de Machado de Assis, José Raimundo Maia Neto, Machado de Assis, o quadro Encontros na Rua do Ouvidor, e o Ricardo Takahashi, matemático, lá dos SETS, Estrutura do Conhecimento Tecnológico do Tipo Científico. Convocá-los à mesa, enquanto as pessoas se colocam. A gente acabou de ver, né, um diálogo aí sobre genética, biologia, história, em relação a essa questão da história. Nós já estamos programando para o dia 20 de novembro um colóquio sobre a arte da memória e a memória do futuro. A primeira parte será sobre a memória enquanto retenção do discurso, a segunda sobre a memória como invenção do discurso, isso será pela manhã, e à tarde trabalhar com a ideia de a memória do futuro, ou seja, a memória de chips, próteses eletrônicas, e terminando com a Universidade do Futuro, a partir de um depoimento sobre o Instituto do Século XXI, da Universidade de Oxford. Isso está previsto no dia 20 de novembro. E também, como decorrência até dessas pesquisas em curso que a gente acabou de assistir, no ano que vem nós estamos montando os encontros transdisciplinares de IAT, uma vez por mês, sobre o tema da Amazônia. E em agosto do ano que vem a gente vai ter um seminário sobre bioética e antropologia, apenas algumas coisas relacionadas aos assuntos que a gente acabou de ouvir. Então, só para noticiar, eu agradeço o Zé Raimundo, agradeço o Takahashi, agradeço o Hugo. Passo então para essa nossa segunda etapa, que será sucedida pela apresentação do livro Arte Computacional, meu livro expandido, do Chico Marinho, pelo lançamento dos livros, e pelo segundo coquetel avançado transdisciplinar do IAT, que, como sempre faz, abre já em agosto, setembro, desse ano, em outubro, ano que vem será em setembro, provavelmente, as insuportáveis festas de final de ano. Então a gente já abre de uma vez. E na hora do lançamento do livro, da apresentação do Chico, já vai estar rolando o segundo coquetel avançado, bem avançado. Obrigado a todos. A gente vai apresentar isso aqui, que é mais ou menos o núcleo do trabalho que a gente desenvolveu na residência do IAT no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano. Curioso que vai ter interseções até inesperadas com outras palestras das outras pessoas apresentadas aqui hoje. Bom, o nosso tema, então, vem a ser o de investigar a questão que parece talvez curiosa, né? O que é tecnologia, o que de que maneira ela se coloca enquanto campo do conhecimento. É algo que talvez seja curioso pelo corriqueiro que é a tecnologia na nossa vida, que talvez não nos leve a pensá-la como um tema, não nos leve a pensá-la como uma questão. Bem, então vamos para a nossa narrativa aqui. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar um pouco das premissas que colocam a problemática que a gente vai analisar, o que são os antecedentes do problema da tecnologia. Então nós vamos buscar lá na origem dessa questão de ciência, na origem dessa noção de técnica, a questão de que articula o problema tecnológico hoje. E a gente vai arriscar algumas hipóteses que são
são hipóteses simples, mas que curiosamente vão divergir bastante do que tende a ser a opinião hegemônica na literatura a respeito da filosofia, da tecnologia. A gente vai arriscar a hipótese de que exista um negócio chamado conhecimento tecnológico do tipo científico, algo que hegemonicamente hoje é negado. E a gente vai, dado que a gente encontra evidências indicativas da existência dessa entidade, nós vamos procurar um pouco do que é a estrutura disso. A gente vai procurar um pouco de evidências empíricas a respeito de o que é essa entidade e de como que ela se coloca, como que toda a polêmica instaurada a respeito do tema vai delinear o que é essa entidade, né? Começando então a nossa discussão. Claro que haveria múltiplas entradas para discutir ciência, discutir tecnologia. Seria possível a gente achar antecedentes para essas questões em diversos pontos. Um que nos interessa pegar, a gente encontra lá no mundo grego. A gente encontra lá em algo que hoje é bem estudado, né? A questão de que uma singularidade que foi mais ou menos inventada lá na Grécia, aquela ideia de que ao lado de desenvolver dos seres humanos, ao lado da sociedade, procurar adquirir aptidões que ajudassem no desenvolvimento das tarefas do dia a dia, das tarefas cotidianas, que fosse, de alguma maneira, importante uma busca de saber, por saber, e que essa busca teria algum papel na própria constituição dessa sociedade, né? É algo que, então, algo que talvez seja recorrente em qualquer sociedade, algo que existe para todo lado. É o estudo de questões da ordem do prático, o estudo daquelas questões que permitem a gente saber como sei lá, lidar com um estrangeiro, um viajante que está passando por aqui, como recebê-lo, como nos relacionar com ele, aquilo que nos diz como organizar festas, rituais, etc. São questões da ordem do dia a dia que ordenam a forma como o desenrolar cotidiano da vida acontece. No meio disso está incluído aquele conjunto de conhecimentos ligados às aptidões profissionais, aquilo que mais propriamente seria o antecessor da técnica, né? A técnica de fazer veículos de transporte, de fazer armas, de fazer casas. Na medida em que esses conhecimentos eram transmissíveis, na medida em que isso era sistematizável e passível de ser passado de geração para geração, os gregos deram nome a isso de tecne. E aparece, então, talvez de uma maneira singular aí no mundo grego, essa noção de que um outro tipo de saber, uma outra ordem de conhecimento seria importante, seria estruturante para a sua sociedade, seria aquela ideia de que seria importante conhecer o mundo, seria importante conhecer a essência das coisas, seria importante conhecer uma presumida realidade. Isso, em certa medida, enquanto seria algo consensual, enquanto seria algo que poderia servir de base comum para as pessoas estabelecerem acordos, por exemplo, isso teve importância estruturante no mundo grego e isso foi trazido à situação de essência da própria educação.
a lógica com que os gregos, então, cunharam essa noção de que se deva educar, que se deva formar uma cultura, está vinculada, ela emerge, então, a partir do momento em que se coloca essa ideia de que haveria a necessidade de um saber que não tivesse um vínculo imediatamente prático, né? É curioso que, por um lado, essa ordem de conhecimentos, então, não prática, essa ordem de conhecimentos que tem como objetivo alcançar pretensos universais, essa ordem de conhecimento que tem por objetivo viabilizar a criação de algo que seria um intersubjetivo, seria viabilizar que uma invenção quase de espaços em que valessem regras, em que uma sociedade, homens livres pudessem funcionar. Isso, é claro, né, por um lado, significa afastar do dia a dia, afastar daquelas questões de como eu vou garantir a sobrevivência hoje ou amanhã, e significa começar a produzir reflexões de uma ordem mais elevada, de um caráter mais demorado, né? Mais detido a respeito das questões. Por outro lado, isso são tarefas, isso são coisas que vão se delineando na medida em que isso tem utilidade. Curiosamente, né, o saber desinteressado, então, tem um profundo interesse não na ordem do que a gente vai fazer com isso amanhã, mas na ordem de como uma sociedade que se apropria desse tipo de saber, ela consegue se transformar em uma outra coisa, e isso então tem repercussões, né? Bem, o fio da meada que nos interessa aqui, que a gente identifica talvez o apogeu disso lá no mundo grego, em Aristóteles, por exemplo, ele é herdado, isso aí chega no que seria o antecedente mais imediato da nossa civilização ocidental, chega no Renascimento, na ordem, uma denominação de filosofia natural. Chega aí nesse momento final da Idade Média e virada para esse momento da civilização, né, como algo que teria um caráter especificamente contemplativo. Olhar para o mundo, olhar para as questões de entender o universo, entender como que o mundo funciona. É muito curioso sob a perspectiva atual. A gente olhar como que Aristóteles, por exemplo, compreendia física. É muito curioso a gente ver que um filósofo que ainda hoje tem aquilo que ainda hoje é o que se usa em termos, por exemplo, de lógica, ainda hoje é o que coloca questões muitíssimo pertinentes em campos como teoria da literatura, linguística. São curiosíssimas as questões que ele colocava a respeito de física. Por que um corpo cai? Porque tem uma força que liga desde o céu até a terra. São explicações que a posteriori parecem fazer muito pouco sentido, que tem todo um sentido naquele quadro conceitual grego, né, que chega no mundo renascentista
e que, no momento em que se coloca para esse mundo renascentista a virada, uma virada que tem dentre os seus marcos aí, a chamada Revolução Científica. Aqui eu estou datando não a Revolução Científica, talvez preceda e vá além disso, né? Questão que se coloca de diferente, né, nesse momento em que começa a emergir aquilo que a gente chama hoje de ciência. De diferente aparece a ideia de que é necessário experimentar, é necessário ir lá no mundo e checar aquelas relações concebidas intelectualmente, concebidas por meio da mera especulação. E isso entra em controvérsia com aquela tradição herdada dos gregos, uma tradição que possivelmente se vincula, uma tradição que possivelmente tem sua lógica trazida daquele princípio de apartação entre o que seria a ordem prática e o que seria a ordem do conhecimento sobre a realidade universal, o conhecimento sobre a realidade que estaria além daquilo imediatamente aplicável, né? Ali, enquanto nas lendas, né, a gente imagina que estava lá Galileu soltando pedras lá de cima da Torre de Pisa para verificar se a pedra grande ou pequena, qual cair primeiro, né? Tinha a crença antiga, lendariamente herdada da antiguidade, que a pedra grande vai cair primeiro, a pedra pequena cai depois. Ele fez experimento simples e descobriu que caia junto, né? É claro que ao lado desses momentos arquetípicos, né, tinha que estar ocorrendo em todo lugar na sociedade esse movimento em que as pessoas talvez estivessem se apropriando dessa possibilidade de testar coisas triviais às vezes. Será que uma madeira que eu deixo ela plana, ela boia porque ela é plana, eu faço ela ficar em forma de punho, então ela vai afundar. É o tipo da concepção que hoje parece absurda, mas que tiveram mais ou menos nesse momento de testar para ver que era um absurdo no momento em que se fazia o confronto com os dados de realidade. Aqui eu estou extraindo uma passagem de Francis Bacon, em que Bacon, é claro, ao mesmo tempo que estava Galileu fazendo os experimentos, ele estava aí tentando processar o que era o significado disso tudo. Estava tentando, ele e toda a cultura da época, né, teriam de, naquele momento, ressignificar um tanto de coisas que eram consensos que agora tinham que ser reestabelecidos. Aí a primeira parte talvez seja a parte mais conhecida, né? Ele falando da importância de se verificar causas e efeitos, o experimento, como é que ele tem um grande papel nisso. A segunda parte aparece poucas páginas depois, em que ele praticamente pede desculpas a Aristóteles, dizendo que, apesar das opiniões dele, tenta preservar o máximo da herança antiga e com base nisso ele tenta então uma estratégia persuasiva, dizendo que está mexendo um pouquinho naquilo que era conhecimento tradicional. Então, é aquele esforço, né, de reconstrução dos antigos consensos que nesse momento se faz necessário, né? A Revolução Científica, então, se instala, por um lado, herdando essa noção da busca desinteressada do universal, algo que implica que a ciência é algo autônomo, algo que não está vinculado ali na
produção de uma carroça melhor, de uma lareira melhor. Está ali para descobrir o mundo. O cientista não se preocupa com o imediato, e para ela existir enquanto tal, ela tende, de fato, se afastar das questões cotidianas do dia a dia, né? Por outro lado, na medida em que esses resultados eram obtidos, na medida em que a ciência ia descobrindo coisas, essas coisas iam impactando uma cosmovisão das pessoas, o lugar que o homem tem no mundo, o que ele pode racionalmente esperar, o que ele pode imaginar que vai ali acontecer, o que ele pode querer, e, por fim, aquilo que de fato se encontra disponível na medida em que o conhecimento se tornou ferramenta para modificar o mundo, para modificar materialmente no sentido de criar invenções novas e tudo. Essa busca desinteressada do universal, então, se mostrou naquele momento muito eficaz. Se mostrou algo que seja antes ou depois, né, ela está completamente vinculada, portanto, a interesse, né? Aquilo que a gente chama de ciência, então, que se forjou nesse período, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, chega para a gente hoje como algo que intrinsecamente é contraditório. Chega para a gente hoje como algo que, por um lado, é desinteressado, por outro lado, está inserido, isso é indivisível, está inserido num programa de transformação da sociedade. Está inserido, portanto, em algo que suscita interesse. E o discurso da ciência, o discurso que hoje se manifesta na ciência, é um discurso cindido, é um discurso em que, por um lado, a gente, se a gente acompanhar os discursos das pessoas, se a gente for pegar fios da meadas empiricamente visíveis, você vai ver a existência de, em dados momentos, o discurso ser aquele discurso filosófico natural, a ciência contemplativa, a ciência tentando entender as coisas sem intervir, sem nenhum interesse, sem se sujar do interesse imediato. Por outro lado, esse discurso rapidamente, às vezes, se chaveia, né, para um discurso de que a ciência produz efeitos, de que a ciência é um instrumento importante para uma série de motivos. E esses discursos, contraditórios que sejam, se suportam mutuamente no discurso científico atual. É algo que é importante de entendermos aqui, que coloca um pouco o problema de onde é que vai se inserir, então, a questão da tecnologia. Nesse ínterim, ligado a essa questão dos dois discursos, aparecem duas vertentes importantes aí para entender o que é a filosofia da ciência hoje, entender o que é o fundamento racional segundo o qual a gente explica esse fenômeno científico. Uma filosofia que estou chamando aqui de busca da verdade, talvez pudesse ser dominada do realismo cético. Uma outra ciência, uma outra filosofia denominada talvez de instrumentalismo, tem outros nomes para isso por aí também, que persistem hoje, influenciando a maneira da gente entender ciência. Tecnologia em si é algo que é posterior a isso tudo. Essa polêmica toda, essa colocação toda do problema antecede ao surgimento daquilo que a gente chama de tecnologia, que, segundo a definição de Mário Bung, seria uma entidade, né, compatível com a ciência contemporânea, controlada pelo método científico, empregado para controlar, transformar, criar coisas, processos, etc.
e que se distingue aqui da técnica, se distingue daquele conhecimento usado para fazer catedrais, usado para fazer bigas, usado para fazer um tanto de coisas séculos para trás, que não se caracterizava por nada disso. A gente colocou aqui, então, as premissas do nosso problema. A questão que nós vamos colocar aqui como tema do nosso estudo, a gente conjectura que o conhecimento tecnológico, conhecimento que é usado para fazer aquilo que Bunge identificou como sendo tecnologia, seja algo que tenha uma estrutura parecida com a da própria ciência, reconhecida de formas diferentes, mas consensualmente apontada em linhas gerais dessa maneira. Então a gente está conjecturando aqui a existência dentro do corpo de conhecimento identificado como tecnologia, de um núcleo nesse corpo do conhecimento que envolva, primeiro, a formulação de teorias próprias. Isso é algo que do século XX para cá vem sendo entendido que é a ciência. Aquele conhecimento estruturado ao redor de leis universais, estruturado ao redor de corpos de conhecimento que se articulam e que são progressivamente alterados à medida em que se testa a sua correspondência com elementos ou amostras da realidade. Isso é a estrutura por excelência da ciência. Isso aí também seria identificável como ciência na medida em que esse núcleo de formulações teóricas vai sendo reconstruído sucessivamente. Isso aí não atinge um ponto final. E na medida em que e as reconstruções se fazem necessárias na medida em que cada etapa, cada estágio em que ele se encontra num dado momento se mostra inadequado na medida em que observações, ou na medida em que aqui eu coloquei simplificadamente observações, mas poderia ter outras razões para inadequações de um corpo teórico, né? E, fundamentalmente também, corpos desse tipo, corpos que eu estaria chamando de conhecimento tecnológico do tipo científico, eles precisariam abrigar, então, comunidades científicas cuja profissão seria trabalhar em cima disso. Do mesmo jeito que em ciência, que a ciência existe na medida em que existem cientistas, na medida em que existem profissionais que lidam com essa tarefa de ir mexendo naquelas teorias, encontrando novas formas para essas, né? A nossa conjectura se completa na suposição de que haja isso. Bom, essa conjectura aparentemente simples, aparentemente boba, né? Ela não se coloca explicitamente em nenhum trabalho de que eu tenha conhecimento. A gente vai passear um pouco aqui pelo que a literatura coloca. A gente encontra muito da literatura a respeito dessa temática, colocando que existe uma distinção fundamental entre conhecimento tecnológico e científico, uma premissa que permeia grande parte da literatura é de que essa distinção ocorra fundamentalmente originando-se na motivação dos dois tipos de trabalho. A comunidade tecnológica, ela estaria centralmente motivada na solução de problemas práticos. A comunidade científica estaria centralmente motivada na busca da verdade. Ou seja, aqui a gente está vendo a transposição daquelas questões que a gente indicou como precursoras de polêmicas desse momento, né?
a gente vai exatamente tentar evitar algo que passe por essa questão de considerar motivações e tentar uma abordagem um pouco mais empírica a respeito da questão. Um modelo que talvez seja o padrão segundo o qual a filosofia da tecnologia hoje é estruturada. Essencialmente, tem um vasto corpo de literatura que aborda a questão segundo óticas até bastante divergentes. Agora, a quase totalidade dessa literatura faz referência a este modelo aqui, que do jeito que eu estou colocando nesse slide, foi explicitado por Mário Cunha, um trabalho do início da década de 70, em que a divisão, aqui eu estou chamando modelo ciência pura, ciência aplicada, tecnologia. Modelo segundo o qual ele demarca as fronteiras entre essas entidades. Ele coloca como um critério mais ou menos posto para dividir as áreas, que nas áreas puras, física, química, biologia, aquilo que a gente entende como ciência, isso é ciência. As áreas tecnológicas, onde se encontrar um departamento de engenharia, de qualquer coisa, isso é tecnologia. Então isso é a primeira maneira de olhar, de fazer uma demarcação grosseira do campo. Aí você vai lá no que está acontecendo nessas áreas, você vai observar que nas áreas de ciências puras, você tem cientistas em busca de regularidades da natureza. Nas áreas tecnológicas, você tem engenheiros tentando construir artefatos. Ele até usa uma figura, uma imagem interessante aqui. Alguém que chega no laboratório, não sabe de que departamento, que ele entra assim de repente. Ele vê pessoas com guarda-pós em frente a quadro negro, discutindo, lendo artigos, escrevendo equações no quadro. Se a pessoa não chegar perto, não vai saber se é um engenheiro cientista. Ele vai descobrir que é a partir do momento em que ele perguntar: você está procurando regularidade na natureza ou você está querendo construir um artefato? Bem, e como critério objetivo, então a gente teria como resultado do trabalho do cientista o conhecimento. O cientista produz mais conhecimento, o engenheiro produz coisas, artefatos, invenções. Então, dentro do âmbito da literatura que assume essa premissa, que eu peguei o extrato de um texto, mas isso é só para exemplarizar algo que é absolutamente recorrente, né? Basicamente, aqui a parte interessante, né, que a engenharia tem uma racionalidade que é completamente diferente da racionalidade científica. A racionalidade da engenharia passa pela vontade. É uma racionalidade que muda, que é transitória, que tem essencialmente valores por trás dela, não envolve tanto questões mais objetivas, unívocas, né? O julgamento é algo que faz parte da epistemologia da engenharia. Então aqui eu escolhi esse texto porque ele concentra um tanto de aspectos que aparecem dispersos, mas digamos, na quase totalidade da literatura que aborda o tema. Bom, esse tipo esse modelo, então, CP-CA-T, que eu contei, né, ele, é claro, ele procurar linhas de raciocínio capazes de compreender o que é o processo segundo o qual se adquire conhecimento científico, se critica esse conhecimento. Esse modelo CP-CA-T, ele não é útil para esse tipo de propósito.
Ele não consegue construir um sistema ordenador do conhecimento tecnológico. Ele o aparta do campo da ciência. Ele impede o reconhecimento de algo que pudesse ter a estrutura de conhecimento científico do lado da tecnologia por postulado. E, essencialmente, eu creio que dá para identificar dentro da premissa central desse modelo um argumento segundo o qual saem as demonstrações da validade desse modelo, né? O argumento básico aqui, que eu estou colocando ali em cima, vamos examinar primeiro o quadro de baixo. Se eu pego um campo científico qualquer, em homenagem aqui à face, vamos pegar, por exemplo, a econometria. A econometria é um campo científico que visa entender a maneira como um consumidor racionalmente, que, por exemplo, dentre as questões coloca, ele tenta entender de que maneira o consumidor racionalmente vai fazer escolhas, de que maneira que empresas vão decidir preços, etc. Então, é todo um campo científico que visa entender a estrutura de uma parcela da realidade. Eu vi e falo, não, tudo bem, entender comportamento racional do consumidor faz parte da econometria. Eu ponho um economista fazendo compras no supermercado e ele usando esse conhecimento. Eu vi e falo, não, eu chamo isso então também de econometria. Aí eu vou lá e observo ele fazendo as compras no supermercado e falo, isso não é ciência, não segue regras do método científico, não produz conhecimento, não tem nenhuma daquelas características que são intrínsecas à ciência. Portanto, a econometria não é ciência. Se eu defino como econometria o campo que inclui tanto a própria econometria quanto essas aplicações corriqueiras da econometria. O argumento básico que a gente identifica no uso daquele modelo CP-CAT é semelhante. Você pega, então, tudo que envolve produção de artefatos, seja a geração de conhecimento a esse respeito, seja a própria produção em si do artefato, projeto, a fase de aplicar, fazer as contas e sair com a especificação dos fios que passam nas tubulações aqui, você chama isso de tecnologia. Aí você vai lá e pinça exemplos daquela parte que não é ciência e chama isso de não ciência, demonstrado que o conjunto que está dentro da chave não é ciência. É um pouco esse, então, a estrutura da argumentação que eu tenho a convicção de ter encontrado em grande parte aí da literatura. A gente propõe aqui um critério alternativo para essa questão que seria capaz, então, de lidar com isso, né? Na medida em que o conhecimento seja uma ferramenta para mediar a interação da realidade, a gente pega um conhecimento que foi adquirido de alguma forma e nós vamos usar para qualquer propósito. A gente não vai chamar isso de ciência. Na medida em que o conhecimento se coloca como um modo de busca sistemática da estrutura da realidade, isso a gente pode chamar de ciência. Então a gente faz aí um critério distintivo que se apoia nessa lógica, né? Aqui eu estou sendo avisado que já gastei o tempo todo. Vamos passar mais rapidamente. Aqui eu faço 2 estudos de caso que tentam colocar um pouco em questão essas hipóteses que a gente levanta. Um estudo de caso está fundamentado num caso importante da tecnologia atual, né? Os discos rígidos de computadores, que tiveram 2 tecnologias críticas que permitiram a invenção deles como eles são hoje. Uma dessas tecnologias chamada magnetoresistência gigante. Bem,
isso é um efeito novo, é uma coisa nova que foi descoberta. É um fenômeno físico diferente que, então, se a gente for lá no modelo CP-CAT, ele deveria ser descoberto por algum físico que tivesse desinteressado. Ele deveria estar ali no laboratório querendo entender a natureza, então ele vai e descobre. Chega algum outro físico que teria interesse em pegar aquilo e verifica que pode ser útil para alguma coisa. Ele pega e transforma isso em algo que sinaliza-se que pode virar um artefato. E dado que esse último físico aplicado deixou tudo pronto para poder ser aplicado, chega um engenheiro, e o engenheiro vai pegar aquelas informações e transformar num dispositivo. Bem, checando com o que aconteceu nesse caso, por exemplo, Peter Grunberg, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2007, um físico capaz então de descobrir um novo efeito que deu a ele um Prêmio Nobel. Então deve ser um físico, físico puro, né? Que, por outro lado, a gente vê que ele trabalha lá no Instituto de Magnetismo Centro de Pesquisas Jülich, desde 1972, num tema que se chama fabricação, propriedades, né, de fabricação magnética de transporte de estruturas magnéticas em camadas. Isso é o tema de pesquisa dele desde o momento que ele foi contratado nessa instituição onde ele trabalhou a vida inteira, foi aplicado. Tem alguma coisa estranha naquele negócio. Não foi um físico puro que descobriu aquele negócio, foi um físico aplicado, descobrindo um efeito puro. E pior de tudo, chega em 1990, ele registra a patente do dispositivo que hoje está dentro dos dispositivos de computadores, ele registra a patente do GMR. Então, bem, o tal modelo CP-CAT aqui furou completamente todos os ângulos que a gente pode enxergar. Isso poderia parecer um exemplo pensado, mas que a gente vê que é cada vez mais recorrente. Hoje em dia talvez existem muitos casos que funcionam de acordo com o modelo CP-CAT, mas esses estão se tornando raros. Do outro lado, a gente tem um produto tecnológico, um artefato tecnológico que foi desenvolvido todo no âmbito da engenharia, né? Foi desenvolvido aqui no contexto, então, que seria tecnologia. Bem, dentro do modelo CP-CAT, a gente deveria encontrar isso aí, procurando referências lá na ciência aplicada e trazendo e fazendo uso disso dentro da tecnologia que a gente não verifica. A gente verifica toda uma cadeia de produção de conhecimento tecnológico que vai desde que as referências que a gente vai buscando uma atrás da outra se articulam. Bom, esse estudo de caso, então, serviria para refutar a validade desse modelo. Uma segunda questão se colocaria, que eu vou passar rápido nesse ponto, para a gente fazer a pergunta: será que, então, dado que aquele modelo CP-CAT não vale, e dado que tem essa nossa proposta de um negócio chamado conhecimento científico, conhecimento tecnológico do tipo científico, esse nosso modelo ele precisaria ter como algo observado, né, uma autonomização da produção do conhecimento dentro da tecnologia, em que aparecesse lá dentro um domínio de elaboração teórica autônomo, algo que circulasse dentro desse próprio campo a tentativa de refutar esse modelo, a tentativa de fazê-lo avançar, um pouco independente da questão de construir novos artefatos ou não. Bem, a hipótese contrária, que estaria vinculada ao modelo CP-CAT, seria a hipótese de que toda a produção dentro da tecnologia, ainda que não
chegasse a produzir artefatos, estaria diretamente orientada para a produção final dos artefatos, né? A gente encontra aqui um outro estudo de caso, que eu não vou me deter nele, em que a gente encontra uns autores que desenvolvem umas coisas muito esquisitas. Vamos falar muito rapidamente. Eles desenvolvem um negócio chamado controlador. O controlador é algo que controla, por exemplo, que faz com que um avião tenha um piloto automático que o leve ao destino certo, que faz com que o sistema interligado de energia mantenha a tensão aqui em todas as tomadas em 127 volts, outras coisas assim. O controlador controla sistemas tecnológicos. E esse pessoal inventou os controladores muito exóticos, os controladores que simplesmente não servem para nada, que não teriam nenhuma utilidade prática. Eles teriam a utilidade de serem objetos abstratos, capazes de servir de referência teórica para a gente saber se numa dada situação de projeto de controladores, esses controladores, aquela situação de projeto de controladores admitiria controladores com tal performance ou com tal outra performance. São objetos inteiramente descolados de uma aplicação imediata e que visam a servir de referência para outros objetos, esses sim, tecnológicos, né? Bem, então, pulando aqui a questão, a gente parece ter encontrado elementos que rejeitam a hipótese da articulação da atividade tecnológica pela lógica da produção de artefatos e que parecem corroborar a hipótese de que dentro da tecnologia haja domínios autônomos que desenvolvem teorias, que desenvolvem um conhecimento que de alguma maneira se autonomizou e que de alguma maneira guarda relação com o restante da tecnologia, guarda uma relação de troca, mas é uma relação que não se aparece na forma como seria de prever canonicamente, né? Acho que eu posso terminar por aqui. Obrigado. É bom, viu, Júlio? Tem gravou. Boa tarde, eu quero começar agradecendo o convite do IAT, das pessoas do Cacá e do João Antônio para participar dessa mesa. Uma participação, como o Roberto disse, difícil, complexa, e eu não posso nem alegar que eu não sabia que seria assim, porque, sendo um convite vindo do IAT ou um convite vindo do João, costuma sempre ser assim, né? A primeira reação é um temor, né? E agora, como é que eu vou fazer, né? E é assim porque é um convite que nos tira lá daquele nicho confortável onde a gente costuma se abrigar dentro da universidade e nos expõe a ter que discutir temas novos, né? O segundo sentimento é esse, é o sentimento mais interessante, um sentimento gratificante de aprender coisas novas, de travar contato com formas de pensar diferente, com ideias diferentes, e é exatamente a sensação que eu tive quando primeiro pude ler uma parte do material que o Takahashi preparou e o artigo que o Zé Raimundo apresentou, e aqui de novo, quando assisti as duas apresentações. O que eu vou fazer, basicamente, é falar de algumas questões que me surgiram a partir da leitura e agora das apresentações, mais no sentido de cobrar de vocês mais coisas, né? Assim, que eu queria ouvir o que vocês pensam a respeito de questões ou ideias que surgiram exatamente a partir daquilo que vocês fizeram, né? Por favor. Eu queria te pedir para você apresentar, por favor. Sem problema. É o Hugo Cerqueira, professor aqui do CEDEPLAR da FACE. Professor de Economia.
viés, né? Em relação à exposição do Takahashi, de novo, tem muita novidade, tem muitas ideias que me ocorreram da leitura de uma parte do texto e agora na exposição. Mas uma das coisas que eu acho que provavelmente você faz nos capítulos iniciais do trabalho, mas como eles não estavam disponíveis, eu gostaria que você fizesse verbalmente aqui, é explicitar um pouco melhor qual é a concepção de ciência que você mesmo está defendendo. Em algum momento na exposição você disse, há muita discussão sobre o que é ciência, etc, etc, mas não fica claro exatamente qual que é a concepção a partir da qual você está discutindo essa contraposição ou essa compatibilidade entre ciência e tecnologia, pelo menos em algum segmento da tecnologia. Isso fica mais, digamos assim, isso cria alguma dificuldade para entender o argumento, quando, por exemplo, lá na hora que você está trabalhando aqueles casos, o caso do HD, etc., por vezes a gente fica com a impressão de que você está em busca de um critério de aferição do conhecimento. Mas volta e meia aparecem no interior da sua argumentação elementos que têm mais a ver com a organização institucional, dos departamentos de ciência, departamentos de engenharia, ou elementos que têm a ver com outras características institucionais da produção do conhecimento. Por exemplo, as citações são de textos de revistas de engenharia ou as citações são de textos de revistas de... Então, essa mudança do nível, eu acho que ela ficaria mais clara se a gente tivesse um pouco... Esse é um ponto que me ocorreu. O outro é um ponto relacionado à sua motivação. Essas separações entre ciência e técnica, entre o saber dos universais e a tecnia, por exemplo, ou a separação entre ciência e outras formas de conhecimento metafísicos, não científicos, lá dos positivistas lógicos ou do Popper. Essa divisão entre ciência pura, ciência aplicada, ciência e tecnologia, elas todas têm uma motivação. Elas todas são úteis para alguma coisa. Elas podem estar erradas, mas elas têm um sentido. Ou elas estão ligadas a uma hierarquia social, como lá entre os gregos, ou elas estão ligadas a uma necessidade de separar a ciência de ideologia, de fazer uma crítica do marxismo e da psicanálise, do Popper, de distinguir para poder. Essa discussão que você traz da ciência pura, da ciência aplicada e da tecnologia, ela foi muito empregada entre os economistas para discutir financiamento da ciência e da tecnologia na segunda metade do século XX. Então, aí a pergunta que eu trago é um pouco essa, quer dizer, na verdade, qual a sua motivação para propor uma redivisão dessas áreas? O que está por trás, então, desse esforço? Assim, é basicamente isso que eu teria para comentar de início. Obrigado. Bom, eu acho que você pegou pontos importantes. Um deles eu deveria ter falado para a plateia, foi esquecimento meu. A minha perspectiva nesse trabalho é essencialmente, eu diria, de um realismo pós-processado por uma abordagem histórica da questão. Acho que não me agrada as perspectivas instrumentais para a ciência, não me agrada essa questão convencionalista. Eu acho que dentro dessa perspectiva cética que o Zé Raimundo levanta, eu acho que até mesmo sob o ponto de vista sob esse ponto de vista que não pode ser separado o que a gente faz com a coisa e de que maneira a gente faz a coisa, eu acho que há escolhas de perspectiva que de fato são irredutíveis. Agora, na medida em que a gente
escolhe uma perspectiva realista, uma perspectiva de existência, então, de denominadores comuns e coisas que agem por ser descobertas, eu acho que isso atrela aquilo que a gente está fazendo para aqui. Então isso já liga com a pergunta seguinte sua. Eu acho que é importante mencionar que esse trabalho que eu apresentei, ele não tinha inicialmente essa perspectiva, ele não tinha inicialmente esse desenho que se configurou. Eu acho que ele, sendo fiel a essa minha perspectiva da busca da verdade na ciência, né, eu abordei essa questão tentando entender o que seria essa questão de tecnologia. Tentei abordá-la sob a ótica de entender que tipo de processos ocorreria, de que maneira a gente poderia entender a estrutura ali presente. E é claro que você bem nota que em notas de rodapé que eu ponho de vez em quando, eu chamo a atenção de que isso não é algo que a gente desvincula do uso que vai ser feito. É claro que, na medida em que a gente construa uma concepção como essa, por exemplo, financiamento à ciência terá de ser influenciado por uma perspectiva outra que não a do modelo ciência pura, ciência aplicada, tecnologia. Isso certamente tem esse tipo de impacto. A gente não pode... eu fiz questão de, ao longo do próprio texto que você leu, pontuar esse tipo de coisa, porque seria até menos que ingenuidade não abordar esse tipo de possível consequência que não estava, entretanto, na ordem das questões que eu procurei colocar. Aqui eu só me permiti passar para a última transparência em que um tanto de outras aqui que acabaram passando, né, em que a discussão que se colocava aqui após uma sequência de polêmicas com textos diversos, né, a questão de o que seria a tecnologia. Grande parte da literatura a respeito da tecnologia enxergaria a tecnologia como algo parecido com vontade, livre-arbítrio, coisas que seriam descoladas de uma materialidade e que, pela cosmovisão que eu assumo, isso me parece inadmissível. Então, eu acho que dentro do modelo que eu propus, no momento em que, em um dado ponto, eu concluo que dentro da tecnologia, a tecnologia, na verdade, aparece no momento em que é possível separar dois contextos distintos. Um contexto onde você dá asas à imaginação, aquele contexto onde você diz o que você quer, o que deveria ser, e um outro onde você vai realizar. O outro onde se coloca o que é racionalmente possível, e dado o que é racionalmente possível, vão mobilizar o conhecimento para ver se dá para corresponder o que se desejaria, de que jeito que se faz, etc. Então eu acho que eu não colocaria a minha intenção, eu não ligaria exatamente a intenção minha, não teria essa... Eu acho que é importante distinguir que eu não estou fazendo exatamente ciência, eu não estou agindo da mesma maneira como eu teria trabalhado no laboratório, procurando escrever papers de coisas diversas, mas a cosmovisão que eu trago para dentro desse trabalho é a mesma.
E eu acho que a orientação, então, que eu procurei dar foi essa, de entender sob bases materiais, racionais, que seria observável e que, no meu modo de entender, estaria obscurecido por interpretações não aderentes a essa realidade. Bom, então a gente vai passar aí, abrir para perguntas aí para o público aí sobre essa última mesa. Parabenizo aos dois professores residentes. E agradeço ao Hugo e de novo ao Roberto, porque acho que com debatedores desse nível eles podiam automaticamente passar para residente, né? Bom, então vamos passar para as perguntas. Como não tem pergunta, vamos continuar para a última. Bom, depois das perguntas, né, que a gente vai ser o mais rápido possível, aí sobe o João, o Chico e eu para a gente lançar os livros. O Chico, ele fala e a gente já desce para ver a arte computacional. Pode ser? A gente sobe. Vou fazer só uma pergunta para contrabalançar um pouquinho, para jogar para o Takahashi, que estão jogando tudo para o Zé Raimundo. A minha questão é muito parecida com a do Hugo, de compreender. O Hugo fez uma pergunta muito direta, eu não faria a mesma pergunta. O que é ciência para você? Eu não vou fazer essa pergunta, porque a gente já conversou uma vez sobre isso, né? Acho que foi no Festival de Verão, acho que desse ano passado, não me lembro. Você até me recomendou para ler o Thomas Kuhn, lembra disso, né? E a gente conversou sobre o que é a verdade científica, sobre o que é a ciência, o que é a verdade. Então, a hora que você começou a passar para aqueles estudos de caso, eu achei muito legal, mas não deu para continuar, né? Porque aí eu comecei a pegar mais o fio da meada. Então eu teria até uma outra sugestão de um estudo de caso, que, por exemplo, o princípio, né, de Newton. É lógico que aquilo ali é uma ciência pura mesmo, né? Não tem dúvida. Mas aquilo é uma ciência. Ele formulou de uma maneira muito... Ele conseguiu resolver bastante problema. A mecânica de quebra, etc, etc. Mas ele não conseguiu falar o que é gravidade, que nós não sabemos até hoje. Né? Até hoje ele não sabe o que é isso. Então, quer dizer, que tem a verdade científica, né? E, além disso, o princípio nada mais é hoje do que... Quer dizer, nada mais é muito mais que isso, mas ele é um manual de engenharia, né? Por causa dele que o avião voa hoje. As carruagens melhoraram por causa daquelas leis, né? Inclusive de amortecimento, né? E de tudo. Quer dizer, você sistematizou a gravidade de uma maneira que foi um instrumento tecnológico maravilhoso, mas ainda não sabemos o que é a gravidade. Quem sabe não seria um interessante... porque você falou que... uma hora você falou que a gravidade de Aristóteles, né, era uma coisa inconcebível, foi Aristóteles. Mas até hoje é a mesma coisa, né? Muita coisa inconcebível. Acho que a pergunta que se coloca, essa questão, o que é a verdade, como é em que medida que dentro de cada teoria científica você encontra lá verdades, ou em que medida que em cada teoria científica você tem instrumentos para intervir no mundo, seja correspondendo ou não à realidade, né? Acho que a gente encontra exemplos aí, por exemplo, os Principia, né? Onde Newton estabelece, por exemplo, a gravitação uma conquista talvez paradigmática, né, na história da ciência. Lá no mesmo Principia ele tem um tanto de coisas relacionadas com mecânica de fluidos aplicada ao arrasto de navios. Digamos que ele não estava tão preocupado assim com a questão de se a ciência dele era pura ou se não era, né?
A teoria de Newton sobre mecânica, por exemplo, que você coloca hoje, que é uma teoria talvez tecnológica, talvez uma teoria capaz de construir coisas, e essa teoria até hoje é uma teoria um pouco emblemática nessa discussão ciência versus tecnologia, que hoje evidentemente tem coisas que a física julga ser mais aderente à realidade do que a física newtoniana. A física relativística, a física quântica são modelos que se colocam como candidatos a representar a realidade, ao contrário desse que hoje talvez fosse um mero instrumento de construir coisas, talvez dentro da engenharia, mas que não tem dentro da física o papel de gerar aqueles paradoxos a serem investigados que revelariam estruturas mais profundas da realidade. Dentro da literatura a respeito de filosofia da tecnologia, esse exemplo é paradigmático e vem sempre da seguinte forma: a engenharia não é ciência porque ela usa um modelo simplificado, por exemplo, mecânica clássica, newtoniana. Portanto, ao usar isso, ela não tem como descobrir coisas mais profundas a respeito da realidade que estaria descrito por essa mecânica clássica, ou seja, não vai colocar em questão a robótica, por exemplo, não vai colocar em questão a teoria da relatividade, não vai descobrir novos fenômenos relativísticos, porque não tem jeito, a teoria que ela usa é limitada por conta disso. Isso é uma polêmica que se desdobra, que se prosseguindo nela, você termina no seguinte ponto, né? Tem toda uma linha de argumentação que diz que as ciências, isso aí se espraia para além das engenharias, para além da tecnologia, e entra nas demais ciências. Todas as outras ciências têm o sentido último de descobrir essas leis fundamentais da natureza, que seriam as leis físicas, né? E daí tem um polêmico, por exemplo, se a química não seria redutível à física. Tem gente que acredita que que o sentido último da química é descobrir como que passa da química para a física. E a partir daí está colocada a química enquanto algo que se articula com a verdadeira ciência. Então a tecnologia ela seria destituída de um sentido científico na medida em que ela não coloca em questão essas leis mais fundamentais. E a questão que a gente coloca contrapondo a isso é que é evidente que a robótica ela não se coloca a questão de contestar a teoria da relatividade, a teoria quântica da matéria, mas ela tem questões próprias de como construir robô, como é que propriedades vão ter robôs, que tipo de robôs fazem o que. Então, eu acho que o que são as realidades aí? De que maneira que a gente tenha a possibilidade de usar uma teoria que para a física já não espelha mais a realidade da matéria. Mas a gente importa ela, por exemplo, lá dentro da biofísica. Quando a gente vai estudar como que os peixes nadam, como é que o morcego voa, a gente usa a lei de Newton. E a gente pretende estar descobrindo coisas a respeito da realidade, mesmo que a gente não vá contestar as teorias mais fundamentais relacionadas com a mecânica. Então, essa questão é fluida, Maurício. É uma questão de onde está a realidade. Ela está na teoria em si. É provável que isso aí a gente não consiga localizar dessa forma. É provável que isso a gente... que essa questão de definir o que é a ciência, até além de definir o que é a ciência dentro da tecnologia, seja mais definido com essa briga com a realidade, essa briga com os dados, essa tentativa de incorporar fenômenos desconhecidos, e na medida em que esses fenômenos estão sendo incorporados, isso é ciência. Eu acho que esse talvez seja um critério que
teria a função de servir para aquilo que a gente imagina relevante, que é o de situar o conhecimento humano dentro de uma lógica entendível dentro de uma lógica em que a gente possa conhecer como ele opera. Muito obrigado.